Olá amigos, meu nome é Pedro, um discípulo de Cristo em processo contínuo de restauração, que luta contra a ira, adultério, mania de pegar coisas que não são minhas, entre outras coisas, mas que pela misericórdia de Deus tenho tido vitórias em um processo de um dia de cada vez. Olá, eu sou Mara, uma discípula de Jesus Cristo em processo contínuo de restauração. Somos casados há 32 anos. Temos 2 filhos, a Carolina e o Caio. Agora, no começo de novembro, estaremos completando 10 anos que chegamos na Montserrat. Em um bom tempo desse período, por total falta de fé, obediência e conhecimento da graça, eu recusei de enfrentar as minhas muralhas e os meus muros de Jericó. Eu e a Mara já estávamos vivendo neste tempo no contexto do programa Celebrando Restauração, no primeiro momento como participante, e nos anos seguintes servindo nesse abençoado ministério. Neste período, eu comecei a entender o verdadeiro amor de Deus na minha vida, de como Ele, através do seu amor, nos constrange. Ao mesmo tempo, esse amor é maravilhoso. Comecei a entender o meu verdadeiro papel, em primeiro lugar, de filho dele, e que ele tem um propósito, que ele tinha um propósito, um plano para a minha vida. Meu papel de esposo e como pai, o meu papel de pai perante aos meus filhos. Resumindo, consagrando a minha casa, o meu primeiro ministério. Era chegado o momento de eu enfrentar as minhas muralhas, os meus muros, que me impediam de chegar à terra prometida. Era chegado o tempo de eu desfrutar toda a plenitude de Deus na minha vida, o que Ele tinha planejado para mim e para a minha família. Precisava naquele momento que houvesse uma atitude de consagração para a destruição na minha vida. Evidentemente que junto a tudo isso tinha o medo, a insegurança, a vergonha, dúvidas, questionamentos se deveria ou não confessar todos os meus pecados para minha esposa, mostrando total falta de fé e obediência ao meu Deus. Era chegada a hora de, no meio daquela crise, eu buscar ainda mais a Deus, pedindo sabedoria, discernimento e força, pois entendia que somente um milagre, o agir de Deus, poderia transformar os pensamentos da minha esposa quanto a isso. Nas minhas orações, tinha pedido tanto a Deus que fosse um momento preparado pelo Espírito Santo de Deus. E a misericórdia dele, mais uma vez, começou a atingir a mim e a minha família. Tive a fé e a obediência e recebi a graça de Deus por ter confessado todos os meus pecados cometidos em relação à minha família e principalmente à minha esposa, referente aos adultérios por mim cometidos. Não foi nada fácil, completamente diferente do que eu tinha imaginado que seria. Por um período, uns 30 dias, a minha esposa ficava trancada no quarto, não queria receber ninguém e quando saía do quarto falava coisas horríveis para mim. Meus filhos não estavam entendendo nada, pois ainda não tinha confessado para eles um verdadeiro caos em nossa vida e em nossa casa. Eu lembro ainda hoje de vozes dizendo que eu não deveria ter falado, que eu não deveria ter feito aquela besteira. Pensamentos de arrependimento me rodeavam, muito medo de que hoje eu entendo que essas vozes eram do inimigo. Mais uma vez, no meio da crise, fui ao encontro de Deus. Me lembro de que de joelhos fiz uma oração sincera como nunca tinha feito, chorando muito, pois estava com medo de perder minha esposa e minha família. Pedi a Deus sabedoria e discernimento para conduzir tudo aquilo. Estava perdido, sem saber o que fazer. Mas uma coisa eu tinha certeza, que não podia permitir que minha família fosse destruída pelos meus erros. Não podia seguir escondendo coisas, principalmente da minha esposa. Não havia coerência nisso. Pois ali, naquele momento, começaram a cair os meus muros, as minhas muralhas, coisas que me impediam que eu desfrutasse de toda a plenitude e toda a graça dele para mim e para a minha família. O sobrenatural de Deus aconteceu, um milagre surgiu. A misericórdia de Deus, através de minha esposa, aconteceu quando ela me perdoou, respingando todo esse processo nos meus filhos, na minha família, amigos e parentes. Não foi fácil e não será fácil. É um processo, é um dia de cada vez. Digo isso porque esses pensamentos, tanto em mim quanto em minha esposa, volta e meia nos rodeiam. Mas temos que estar atentos, ligados e conectados à nossa fonte que é Deus. Minuto a minuto, segundo a segundo,
vivendo uma total dependência do nosso Senhor e Salvador. De lá para cá, foi visível e cristalino o nosso amadurecimento na fé como casal, atingindo e alcançando também os nossos filhos. O meu relacionamento com a minha esposa começou a ter uma intimidade espiritual que nunca até então tínhamos experimentado. Precisávamos de uma transformação, e não existe transformação sem obediência. De lá para cá, podemos compartilhar e testemunhar com outros casais nossa história e o que Deus é capaz de fazer em nossas vidas. Volto a dizer, não foi, não é e não será nada fácil. Estamos falando de relacionamento, mas agora com a certeza de que precisamos de uma busca contínua à fonte, que sabemos que é Deus. Eu consagro a minha família para Deus.